muita coisa, irmãos, pode ler todo o livro de Neemias, são poucos capítulos, mas é um livro que conta a história da reconstrução dos muros de Israel, de Jerusalém. E olha aqui, no capítulo 9, verso 1 a 3, diz assim: e no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano e de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se do seu posto, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus. Na quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Então, quando o povo, eles se colocaram para jejuar, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar roupa normal e colocar roupa de saco, roupa velha, roupa como se fosse bem pobre mesmo. E depois eles ainda colocavam cinzas ou terra sobre a cabeça. Toda a vaidade. Era uma maneira deles dizerem o seguinte: Senhor, eu não sou nada, eu sou pó e cinza. Irmãos, o que nós somos? Quantas pessoas acham porque tem uma posição, um título, é mais do que qualquer um outro aqui? Nós não somos nada. Quando nós chegamos diante de Deus, nada. Então, o jejum já começa e nós, nesse reconhecimento nosso, Senhor, eu nada sou diante de Ti. Nada sou, eu sou como um trapo, eu sou como pó, cinza. Se pudesse fazer um buraco e me jogar ali, é isso. Então, aqui, a primeira coisa, o povo se ajuntou em jejum. Agora, por que então parar de comer? Por quê? Não basta você jogar areia, terra, pó. Por quê? Porque é um sacrifício. Mas que sacrifício é esse? É sacrifício mesmo. Gente, você levanta de manhã, você já, a sua carne, o seu corpo já está pedindo um pãozinho, um café, alguma coisa, um chá. Aí você vai falar para o seu corpo, não. Gente, isso é sacrifício. Então, aí começa o jejum. Por quê? Eu vou falar não para minha carne física. Não vou dar o que você está pedindo. Aí quando chega aquela horinha do almoço, seu estômago já até sabe, não precisa nem ter relógio. Ele já começa a rosnar ali. Aí você fala, não. Você começa a vencer essa nossa natureza carnal. Só que não é só isso. Olha o que ele diz aqui. Israel se apartou dos estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Mas faz parte do meu jejum o quê? Eu confessar os meus pecados. Ah, mas eu não tenho pecado. Pequei. Acabou. Acabei de pecar. Todos pecaram. Somos pecadores. A gente peca o tempo inteiro. Pelo olhar, pelo pensamento, por obras, com a nossa língua. Sabe? Somos pecadores, precisamos do quê? De perdão. Verdade. Então, o que é o jejum? Bem, eu me humilhar, eu vou me humilhar diante do Senhor. Eu sou pó e cinza, esse é o símbolo, o que eles demonstravam ali. Mas
eu vou vencer a minha carne. Eu vou vencer. Eu vou falar assim, eu sou mais forte do que o meu desejo de comer. Mas eu vou confessar os meus pecados. Porque eu tenho, aí nós vamos ver depois, além de o que acontece quando você para de comer. Né? Mas eu preciso confessar, Senhor, pequei nisso, pequei naquilo. E, irmãos, confessar pecado não é você chegar e falar, Senhor, perdoa de todos os meus pecados. Não. Confessar, Senhor, olha, Pai, eu pequei nisso, naquilo, eu pensei assim, eu olhei isso, vi aquilo. Senhor, tenha misericórdia, me perdoe, Pai, em nome de Jesus. Gente, esse é o jejum. Você vai se humilhando, você vai confessando seus pecados. Então nós vimos aqui, interessante que eles se apartaram de todos os estranhos. O jejum também é se apartar de tudo que faz mal para nosso corpo, para nossa mente. Por isso que fala, a consagração é separação. Eu vou jejuar, eu vou sacrificar essa minha carne. Mas não é só essa carne física, essa vontade de comer. Porque quando você consegue vencer a vontade de comer, você consegue começar a vencer também as tentações que vêm na sua alma, no seu pensamento. Você vai vencendo isso também. Então, no jejum, você está também vencendo os pecados, vencendo a tentação da carne, aí sim da tentação dessa carne, não carne, essa nossa carne aqui, nós somos carnais, pecaminosos, a nossa mente, a nossa vida. Então eu vou renunciando, Senhor, me perdoe, não quero, e vamos vencendo isso daí. E aqui nós vimos que eles separavam uma outra parte. Um detalhe, eles confessaram os seus pecados e os pecados dos pais também. Na verdade não significa do pai e da mãe dele, porque eles foram vencidos, estavam em cativeiro por causa do pecado dos reis anteriores. Eles pecaram, o povo foi todo em cativeiro. Só que quem está em cativeiro hoje, que nasceu no cativeiro, que culpa tem? Então, Senhor, perdoa-me, mas perdoa os meus pais também, que te deixaram, que os meus antepassados, Senhor, perdoa, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. E aqui, só que interessante que uma parte, ele diz assim, e levantando o seu rosto, leram o livro da lei do Senhor, uma quarta parte do dia. Ou seja, se eu pegar um dia e dividir em 24 horas, quanto que é um quarto de 24 horas? Quarto de 24 horas? 6 horas, não é isso? Não. 6, 4, 24. Então, ou seja, vamos por assim, eles pegaram a tarde inteira para fazer o quê? Leram o livro da lei do Senhor. Então, o ato de jejuar é você ler a palavra. Às vezes a pessoa está só jejuando e só está orando, mas está faltando coisas aí. Então, é por isso que nós estamos fazendo um estudo. Sabe? É completo, porque uma parte eu preciso colocar a palavra de Deus. Mas sabe por que a palavra de Deus vai entrar de uma forma mais intensa quando você está jejuando? Existe uma lei da física que fala assim, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Exemplo, essa máscara está aqui. Como que eu vou pôr um objeto se essa máscara está aqui? Eu tenho que tirá-la daqui. Por em cima não vai dar certo. É aqui, olha. Ó, eu tenho que tirar um para colocar o outro. Então veja bem, eu estou tirando a minha carne. Olha só, não venci a carne. Venci esse desejo de comer, venci os meus pecados. Então o que aconteceu com o meu pensamento? Gente, ele está livre.
Ah, eu estava com raiva de alguém, estava com tristeza de alguém. Nesse momento que eu estou pedindo perdão, eu estou, Senhor, me perdoe por eu estar triste com aquela pessoa, perdoa aquela pessoa que fez isso contra mim. Sabe, eu estou me liberando. Poxa, se eu estou me liberando e eu vou lendo a palavra, o que vai acontecer com essa palavra? Ela vai entrar totalmente no meu corpo. Por quê? Se eu estou com a minha mente cheia de coisa, eu vou ler a palavra, mas a palavra não vai surtir efeito. A minha mente está cheia de pecado, cheia de coisa, cheia de pensamentos. Então a palavra não surte o efeito. Por isso que nesse momento de consagração, então você vai ter, é um bom momento, não é 5 minutos. É qualidade. Você vai meditar nessa palavra. Você vai ler essa palavra. Porque ela vai entrar de uma forma muito mais intensa. E aqui, olha assim, e a outra quarta parte, eles fizeram confissões e adoraram ao Senhor. Então faz parte do jejum você, ou melhor, você não, nós, orarmos, confessar os nossos pecados, mas aqui também eles faziam o que? Eles adoravam o Senhor. Quem pode dar um exemplo de adorar o Senhor? O que é adorar o Senhor? Exaltar o seu nome. Exaltar o nome dele. Como que eu posso adorar o Senhor? Senhor, tu és grande, tu és grandioso, tu és exaltado. Gente, às vezes nós chegamos... eu vou dar um exemplo. Erro nosso. Nossa, entrei numa campanha de jejum para Deus curar essa enfermidade. Aí você jejua, Senhor, cura, e fica só, Senhor, eu sei que tu pode curar. E jejua. Gente, peraí. Isso daí não é adorar o Senhor. Então, eu entro na presença dele, então o que eu vou fazer? Senhor, tu és poderoso, tu és Deus grande, tu és o Senhor dos exércitos, tu és Deus maravilhoso. Senhor, eu vou te louvar agora. E começa a cantar um hino para o Senhor. Isso é adoração. Por que na igreja nós temos primeiro um momento de louvor e adoração? Porque eu vou entrar na presença de Deus. E para eu entrar na presença de Deus, irmãos, eu não posso chegar na presença de Deus, Senhor, pelo amor de Deus, meu Deus, eu preciso disso, daquilo. Calma! Entre em adoração. Porque quando você entra adorando, abre os portais dos céus, abre o caminho. E a oração sobe, a palavra de Deus vem. Entende? É um caminho que é ligado, mas é na adoração. Por isso que é importante. Você chegou no culto, nós oramos, confessamos nossos pecados, agora vamos adorar ao Senhor. Aí depois vamos chegar na palavra, depois vamos pedir. Agora é claro, aconteceu um acidente, você não dá nem tempo, Senhor, mas você já tem uma vida de adoração. Senhor, em nome de Jesus, me socorre agora. Deus vai socorrer imediatamente. Mas tenha seu momento sempre de adoração, porque a hora que chega na emergência, você vai pedir ali, com certeza o Senhor ele vai responder imediatamente. Então veja bem, uma parte, meditação na palavra, a outra parte, confissão e adoração ao Senhor. Então, em um dia de 24 horas, pelo menos metade, eu estou falando jejum, o povo fez aqui, qualidade mesmo, é ficar na presença de Deus dessa forma. Eu entendo, mediante dessa palavra, que às vezes é preferível a pessoa ficar 6 horas em jejum, sei lá, levantar, ficar parte da manhã inteira, mas desde que você fique, ore, medite na palavra, do que fazer uma semana de jejum aí e estar no serviço fazendo isso, aquilo, gastando energia. Gente, sua mente não está ligada, você só está passando fome, não é isso? Agora, aqui a consagração, o jejum é consagrar. Eu preciso me abster. Olha, o jejuador deve abster-se de tudo que vai contra a moral, pois o jejum é visto como uma grande prática
de disciplina e da doutrina, tanto espiritual como moral. A ação não se limita somente à abstinência de comer ou beber, mas também de todas as coisas más. Olha, maus pensamentos, maus atos. O jejuador deve ser indulgente e, se for insultado ou agredido por alguém, deve evitar todas as obscenidades, ser generoso, bem mais do que uma pessoa que não está jejuando. Então, naquele momento que eu estou em jejum e consagração, pode ser que alguém venha te afrontar. Oh, meu irmão, Deus tenha misericórdia. Não posso. Eu não posso entrar na carne. Mas, quando eu começo a jejuar, outras coisas acontecem. Isso que eu quero passar para os irmãos aqui, que tem mais coisas no nosso corpo que acontece no momento do jejum. Então, eu vou ler aqui. A parte mais difícil do jejum são os 3 primeiros dias. Tecnicamente, o nosso corpo não entra em estado de jejum até que se passem 8 horas desde a nossa refeição mais recente. É o tempo que o corpo precisa para absorver todos os nutrientes da comida. Pouco depois desse período, nossos corpos começam a recorrer à glicose armazenada no fígado e nos músculos para produzir energia. Então, tecnicamente falando, eu vou jejuar todo dia depois do almoço. Então, não vai valer ainda. Depois que passar 8 horas, é que o nosso organismo entra em jejum. Porque aquela comida, tudo que nós já comemos, já foi. Aí, o nosso organismo vai começar o quê? Ir lá pegar a glicemia do fígado, vai lá na gordura pegar energia também e vai buscar. Aí o nosso organismo começa a funcionar de uma forma diferente. Mais adiante no jejum, assim que acaba a glicose armazenada, a gordura se torna a fonte seguinte de energia para o corpo. O fato do corpo começar a queimar a gordura ajuda na perda de peso, redução de níveis de colesterol e, por consequência, no risco menor de diabetes. No entanto, a redução de níveis de açúcar no sangue causa fraqueza e letargia. Agora, é claro, a pessoa chega no momento, o organismo começa a fraqueza, não tem mais açúcar, não está comendo, então a pessoa vai ficar mais lento. Os primeiros dias do jejum são os mais difíceis, mas o corpo se acostuma. E talvez a pessoa sinta dores de cabeça, tontura, náusea, mau hálito. Essa fase é que a fome fica mais intensa. Agora, de 3 a 7 dias, à medida que o corpo se acostuma ao jejum, as células de gordura são quebradas e convertidas em açúcar no sangue. Tá? Agora, é claro, é importante fazer uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, com alguma proteína, sais minerais e água. Bem, o organismo vai se acostumando. Agora, a questão é esta. Chega um momento que, sabe quando você não está mais comendo? O seu próprio organismo vai queimando as toxinas do nosso corpo também. Por isso que a mente, ela vai ficar mais saudável. Não estou falando nem isso, área espiritual aqui. Naturalmente, o jejum faz o quê? O seu organismo não tem mais a comida, ele vai buscar nas fontes de gordura que a gente tem e vai queimando. E numa dessa daí, o que acontece com a nossa mente? Nossa mente fica mais purificada. E a pessoa consegue absorver mais coisas. Então, quer aprender alemão? Jejue um mês seguido. Aí a mente vai ficar, uau! Está comprovado cientificamente que o como é que chama-se aquilo que é o hormônio do crescimento, que é com o jejum fica mais elevado, Não, os níveis, muitos níveis químicos nossos vão entrar num equilíbrio melhor por conta do jejum. Agora, é claro, se o nosso corpo
ele é purificado de toxinas, nós precisamos fazer um detox também no nosso espírito, na nossa alma. Então, por que o jejum nos aproxima de Deus? Porque nós fazemos um detox também, ó. Pedimos perdão, purificamos a nossa alma, nosso espírito, sabe? O nosso corpo vai funcionar melhor também e o anjo do Senhor vai aparecer. Amém?